Muito boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? E só reforçando, hoje vamos falar, eu e a Carol lá da Licitares, vamos falar como ser um péssimo assessor em licitação. Ou seja, vamos abordar o que você não deve. Vamos abordar o que o assessor em licitação não deve fazer. Então, só dá um tempinho para a Carol tá entrando. A live está agendada para as 18 horas e 47 minutos. Daqui a pouquinho estaremos entrando. Oi, Muito João. boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá Yeah. conseguindo ouvir direitinho? A conexão Tá, tá tudo certo estável, aqui. tá aceitável? Tá tudo ótimo. Certo. Então, vamos lá. São 18 horas e 47 minutos. Conforme agendado, vamos estar iniciando, tá? Vamos estar Certo. iniciando. E aí, Carol, vamos lá. Hoje, a gente justamente conversando, né, para estar fazendo a nossa live da semana, só reforçando, para caso você não saiba, toda semana, às quartas-feiras, às 18 horas e 47 minutos, vamos estar fazendo essa live. Cada live dessa, vamos estar abordando um tema para estar ajudando quem está entrando nesse mundo das licitações. E aí, hoje, para quem chegou agora, nós vamos falar justamente como ser um péssimo assessor em licitação. E assim, por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente percebe, a gente trabalhando como assessor em licitação, percebe que tem muita gente que começa nesse ramo, começa a trabalhar, mas comete vários erros. Esses erros são cruciais, às vezes, para que ele não tenha um bom serviço, para que ele não preste um bom serviço para os seus clientes, né? Para as suas empresas que assessoram. Então, a gente justamente resolveu enumerar alguns desses principais pontos que tornam esse assessor um péssimo assessor, para que você veja esses pontos e tome eles como para você não cometer esses mesmos erros. E a gente enumerou esses erros e vamos estar abordando agora. E, Carol, assim, se apresente caso alguém não te conheça, caso alguém não te saiba, pode falar brevemente quem é a Carol. Bom, eu sou advogada, né? Pregoeira também, mas atuo principalmente na parte jurídica, né? Sou proprietária da Licitares, né? Que eu decidi criar para justamente assessorar empresas em licitações, para prestar um bom serviço de assessoria, né? Porque enquanto a gente estava do outro lado do balcão, dentro do órgão público, a gente via que tinha muita empresa necessitando de um assessor, ou às vezes, quando tinha, não era bem assessorada. Né? Então, vendo a necessidade, a demanda do mercado, que é muito carente de profissionais bons, né? É carente já de profissional, porque já tem poucos, só tem poucos profissionais. Mas de profissionais bons, mais ainda. Então, foi essa a nossa intenção ao abrir a Licitares. Certo. E aí, justamente, né, nesse ponto, vale reforçar, né, para quem tá ouvindo, que a gente, no decorrer das atividades, no decorrer do trabalho, a gente justamente identificou alguns pontos, né, algumas falhas, que essas falhas acabam sendo direcionais, acabam sendo cruciais para que o assessor ele não seja muitas das vezes bem visto, né, para que ele não acabe não prestando um bom serviço para o cliente, porque assim vale reforçar que algumas pessoas não entendem isso, mas tu trabalhar com assessoria não é a mesma coisa de que tu trabalhar, por exemplo, vendendo alguma coisa, vendendo celular, tu trabalhar vendendo computador, tu vendendo livros, tu vendendo folhas, tu vendendo equipamentos e tudo mais. Quando a gente trabalha com serviço, é importante lembrar que não existe um produto
palpável, um produto físico, que aquele cliente tu possa entregar para ele, ele pegue e use de fato aquele produto. Não. Quando tu trabalha como assessor, o teu produto é os teus serviços, os serviços que tu está prestando. E aí, para tu prestar um bom serviço, ou seja, para aquele cliente ver que tu tem um bom produto, tu justamente precisa prestar um excelente serviço para ele. Tu precisa se munir de várias estratégias e tudo mais para tu poder prestar um bom serviço para esse cliente e esse cliente querer continuar contigo. E aí, assim, nesse decorrer, a gente identificou, como foi dito, algumas falhas que a gente vai abordar agora, algumas falhas que o assessor de licitação comete. Algumas a gente identificou, algumas a gente viu como é realmente na prática, por isso a gente vai abordar agora. E assim, a primeira falha que eu vejo, que a gente enumerou aqui para compartilhar contigo, é que criar falsas expectativas no cliente. Vamos lá. A gente, nesse ramo de assessoria de licitação, a gente trabalha com, basicamente, resumo vendas para o governo. O que que o que é o trabalho, o papel do assessor em licitação? É justamente pegar a demanda do órgão, que o órgão precisa comprar alguma coisa ou precisa de algum tipo de serviço, e tem empresas que vendem aquele produto ou então prestam aquele tipo de serviço. E o nosso papel como assessor em licitação para empresas é justamente verificar as demandas que o determinado órgão tem. A gente tem os nossos clientes que tem cada segmento de atuação. A gente vai justamente preparar todo esse cliente, fazer com que ele esteja todo ok, atenda todas as exigências do edital e fazer o possível, dar o nosso melhor, utilizar todo o conhecimento que a gente tem para que aquele cliente nosso consiga vender para o governo, logo consiga obter o seu lucro. Só que assim, a gente já identificou, inclusive já aconteceram vários casos que acaba que alguns assessores acabam prometendo mundos e fundos, prometendo a lua realmente para o cliente dele, justamente simplesmente para querer captar aquele cliente. Só que na prática, a gente vê que quem trabalha com licitação não existe a certeza de vitória, não existe a garantia 100%. Por quê? Uma licitação acontece em várias etapas. É um processo, de fato, onde esse processo, às vezes, demanda tu cadastrar a proposta, demanda tu ter o menor preço para tu vencer, demanda de tu atender todas as exigências do edital e também além de depender de outros fatores que vão além do que a própria licitação. Como, por exemplo, às vezes, existem casos que certos pregoeiros, certos órgãos acabam não seguindo a lei. E aí isso é outra coisa também, mais além, que pode impactar de conseguir entregar um resultado ou não. E acaba que no final, o que acontece? Se um assessor em licitação chega para um cliente e fala, olha, contrata o meu serviço que eu te dou certeza que que trabalhando comigo, eu vou conseguir vencer para ti aquela licitação no preço máximo, te garantindo o maior lucro possível. Se algum assessor de licitação chegar e prometer isso aí para alguma empresa, ele está mentindo. Ele está mentindo, não tem outra explicação. Ele está mentindo, porque não existe 100% de certeza. Existe tu estar o mais preparado possível, existe tu fazer tudo que o edital pede, existe tu fazer tudo que está dentro do teu alcance. Mas além do que está dentro do teu alcance, dentro da tua esfera de conhecimento, existe uma vasta gama de possibilidades que essas possibilidades não vão dar essa certeza 100% que tu vai vencer ou não aquela licitação. Então, assim, de cara já digo, se algum assessor de licitação faz isso, por favor, não faça, não prometa para o seu cliente, dê expectativas além da realidade, sempre, assim, tente vender o seu serviço sendo o mais realista possível. Tá? Claro, você vai vender, tentar encantar o cliente, mas com a realidade, com o que de fato na prática acontece. Exato. E tu, Carol, qual a tua opinião sobre essa questão de criar falsas expectativas para o cliente?
Olha, na minha opinião, o assessor que faz isso, né? Ele acaba que ele tá cavando a própria cova, né? Falando assim, bem no ditado popular, né? Porque essa falsa expectativa, ele pode conquistar o cliente ali momentaneamente, né? Mas muito logo em seguida vai vir a decepção do cliente. Então, não é essa a ideia. A ideia é você gerar alegria para aquele cliente e não decepção. No mínimo, ele vai dizer: bom, aconteceu o que tinha que acontecer, porque eu não criei falsas expectativas. Mas se realmente eu prometo coisas que, como tu mesmo disseste, mesmo que, vamos supor, que esse assessor ele tenha algum contato que diga que vá favorecer ele, a gente tem que entender que licitação é um processo público, onde a gente vai ter concorrentes participando e ali é um brigando pela vaga do outro, né? Então, ainda que você tenha o mundo inteiro a seu favor, mas tu tem concorrentes ali dentro que estão te vigiando, estão vendo tudo que acontece. E aí, no mínimo, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai entrar com uma denúncia. No mínimo, ela vai fazer uma denúncia, porque ela vai se sentir preterida, ela vai se sentir injustiçada. E o ideal é que ela tome essas medidas. Às vezes, na pior da hipótese, para o órgão, né? A pessoa que se sente, a empresa que se sente prejudicada, ela entra com mandado de segurança. E aí é catastrófico para quem está dentro do órgão, né? Que aí tem que suspender tudo e atrasa tudo e às vezes tem necessidades urgentes por trás daquela licitação. Enfim, por conta de uma... Às vezes é até despreparo mesmo do servidor, mas, enfim, tentando beneficiar alguém ilicitamente, né, gera várias outras consequências. Então, inclusive, isso entra no outro ponto, né, Júnior, que a gente vai falar aqui para as pessoas, que é não tentar fazer acordos indevidos. Um assessor que se preze, ele preza muito pela honestidade dele também. Porque licitação já é um campo ali meio suspeito, né? As pessoas sempre acham que tem algo acertado com alguém já para ganhar. E não vamos ser mentirosos com a gente mesmo, isso pode realmente acontecer, mas a ideia é que o certame ele siga todos os procedimentos corretos. Então, isso tem que começar pelo próprio assessor, pela própria empresa que está participando da licitação e sendo assessorada. Então, não adianta você querer fazer acordos com servidores e até mesmo com outras empresas dentro daquela licitação, porque o problema disso é que isso é uma fraude, né? E por ser uma fraude, pode gerar responsabilização de todos, não só do servidor, como do próprio empresário que contratou o servidor achando que, né, iria fazer tudo corretamente e acaba colocando o empresário nessa sinuca de bico aí, né? E aí acaba que pode gerar problemas tanto na esfera penal, administrativa e civil. E aí ainda deixar a empresa inidônea aí por anos e ela não vai poder participar de licitação. Então, olha só, as consequências disso é enorme. Então, é mais uma situação também que um assessor que se preze, né, ele não deve fazer. São acordos indevidos, seja com o servidor, seja com outras empresas que estão participando ali da mesma licitação. Então, só reforçando, né? O primeiro ponto que a gente citou, né? Para tu não ser, né, na verdade, um péssimo assessor de licitação, não criar falsas expectativas para o teu cliente. E o segundo ponto é não tentar fazer acordos indevidos. Justamente, o assessor de licitação, eu vejo que o principal é que ele preze realmente por fazer o máximo de tudo correto, de fato. Porque, assim, se o cara tenta a todo momento só fazer coisa errada, tentar dar o jeitinho brasileiro e tudo mais, é muito provável que mais lá na frente ele venha a quebrar a cara. Isso é muito provável, realmente. E aí, assim, as pessoas têm que entender tanto
quem já trabalha nesse ramo de licitação, como quem não trabalha também, como quem é só pessoas físicas normais que só ouvem nos jornais falar sobre licitação e tudo mais, mas a licitação nada mais é do que uma concorrência. É um processo que é aberto, onde o órgão quer comprar alguma coisa e é aberto para outras empresas disputarem, né? Disputarem quem tem primeiramente, se for pregão, normalmente é o menor preço, quem tem o preço mais competitivo para aquele produto, e para a empresa que está qualificada para vender aquele produto. Porque, por exemplo, eu posso hoje abrir aqui uma empresa qualquer e começar a vender para o governo. Só que se eu não tiver com toda a documentação em dia, com toda a legalidade que as leis exigem, se eu não tiver tudo ok, eu não vou conseguir vender para o governo. Então, eu preciso justamente ter esse conjunto de situações para eu poder concorrer primeiramente com preço e depois com minha documentação ok, para mim poder participar de um processo licitatório e conseguir, de fato, vender para o governo. E aí, entrando nisso, a gente vem agora para o terceiro ponto, que a gente quer falar aqui hoje, o terceiro ponto. Com o teu cliente. Fala um pouquinho aí para a gente, Carol, sobre isso. Oi, desculpa, Júnior, travou aqui, pode repetir? Tá, vamos lá. A gente vai entrar aqui no terceiro ponto para a gente estar abordando hoje, que é sobre não fazer contrato com o teu cliente. Fala um pouquinho mais sobre isso. Sim, então, a questão do contrato, né? Algumas pessoas, elas desprezam a necessidade de um contrato, principalmente quando é para fazer só, falando de assessor, né? Só para assessorar em uma licitação específica, né? Acha que não precisa. Só que o contrato, ele resguarda tanto a própria pessoa que está assessorando, como a própria empresa. Sendo que, acima de tudo, isso passa segurança para o meu cliente, né? Se o meu cliente, e sem contar que ainda valoriza ainda mais o meu serviço, porque não é uma coisa que eu estou fazendo assim de boca, né? Eu tive todo o cuidado de elaborar um instrumento contratual, com cláusulas, falando quais são as minhas obrigações, quais as obrigações do meu cliente, né? Então, isso também passa a credibilidade. Mas, principalmente, passa segurança para o cliente, porque ele vai saber que você está se comprometendo e que também ele vai saber o que ele está contratando, porque eu mesmo já me deparei com situações da pessoa ficar em dúvida até do que ela estava contratando. E aí o que eu fiz? Bom, vamos ler aqui o contrato então junto, que aqui você vai conseguir visualizar bem claramente tudo que você está adquirindo ao pagar pelos meus serviços. Então, é uma coisa assim que é fundamental até para deixar o teu relacionamento com o cliente legal, né? Ele vai ter segurança, ele vai saber o que está contratando, ele vai entender que você é uma pessoa profissional, responsável, que sabe o que está fazendo ali, né? Então, essa seria a importância do contrato. É super importante isso aí que tu comentou, porque, como tu falou, né? Além do contrato ser um instrumento para dar tuas garantias, né? Ele serve realmente para deixar sempre evidente o que tu tá fazendo, o que tu tá prestando de serviço para aquele cliente. Como tu falou, né? No contrato, às vezes é bom a gente deixar claro aqui que um dos motivos para tu, um bom assessor, firmar contrato com o seu cliente é justamente que no contrato tu vai descrever tudo que tu vai fazer. Por exemplo, no contrato tu vai dizer se tu vai ou não operar o pregão, né? Por exemplo, pode ser que tu feche um processo com um cliente teu que é somente para tu cadastrar a proposta dele no sistema, mas não é para tu operar o pregão. E aí, se mais lá na frente vocês acertarem isso só de boca, só conversando, e aí o cara vem e diz, era para tu ter operado para mim o processo, mas tu não operou. Vamos lá. Se eu tenho um contrato, bora olhar aqui no contrato o que está. Então, no contrato eu posso mostrar, olha, mas no nosso contrato estava dizendo que eu só ia cadastrar a proposta para ti, que eu não ia operar o sistema. Então, está aqui, ó, está formalizado. Então, isso é uma forma realmente, o contrato é um meio para tu garantir que tudo que tu acertou com aquele cliente, de fato, tu está cumprindo e que, porventura, ele não está querendo te exigir coisas
que vocês dois não haviam acertado. Tá? Isso. Então, esse é um ponto muito fundamental de firmar contrato. É que tu formaliza todos os serviços que tu vai prestar. E aí, por isso que é muito importante, sempre no contrato, tá registrando lá os serviços que tu vai prestar. É bom tu registrar o prazo de validade daquele contrato. É bom tu registrar o valor que vai ser pago. Isso também é muito importante. O valor que tu vai pagar, vai ser pago para prestar aquele teu serviço, que incluindo tanto se for cobrar valor fixo, como se for cobrar também comissão. E também é importante tu colocar cláusulas de repente, rescisão, se o processo ele for anulado, revogado, o que, que vai acontecer, enfim. O contrato, a grande vantagem dele é justamente formalizar tudo para depois não ficar aquele negócio, eu te pedi para tu fazer tal coisa, mas tu não fez, tu era para ter feito, era obrigação tua fazer. Então, o contrato justamente formaliza isso aí. Além do principal que eu vejo, uma das principais importâncias de tu firmar contrato com o cliente, de tu garantir o teu pagamento. Porque, assim, quem é assessor sabe que às vezes pode cobrar do cara tanto um valor fixo, como também pode cobrar a comissão. A comissão, ela é paga normalmente somente depois que o cliente, que a empresa, né, começa a entregar o produto para o órgão. E aí vamos lá comigo, de repente aquela empresa só vai entregar o produto, sei lá, daqui por 6 meses. Só que daqui por 6 meses, aquele cara, não sei quem é o cliente que tu fechou, quem é a empresa que tu assessorou, mas pode ser que o cara não queira te pagar tudo. Tá? Não, sei lá, dá uma doida, não, eu não vou te pagar, a tua comissão que tu deveria receber era 10 mil reais e o cara tá querendo te pagar, te pagou só 5, falou, não, tá bom, só isso aqui. E aí o que tu vai fazer? Justamente o contrato é uma forma de tu cobrar dele, tá? De tu cobrar de fora, até mesmo uma primeira tentativa de negociação, mostrar que vocês firmaram tudo em contrato e posteriormente, caso ele não queira te pagar, é uma forma de tu cobrar também judicialmente esse valor, né? O possível valor devido. E principalmente a amplitude da atuação, né, Júnior? Porque às vezes eu, particularmente, quando eu fecho contrato, eu pergunto se a pessoa quer que eu assessore ela somente até a finalização daquela licitação ou se ele quer que a gente, ganhando essa licitação, a gente também ainda assessore ele na parte contratual. Então, às vezes a pessoa pensa que ela fechou uma assessoria para a gente estar executando uma licitação que já está incluso a parte da nossa assessoria na fase contratual. E não, né? Depende. Será que ele contratou isso? Então, por isso que realmente é fundamental elencar lá tudo que está incluso mesmo nos serviços para você não trabalhar nem a mais nem a menos. Exatamente. Perfeito. Então, se você não anotou isso aí, anote. E se você ainda não faz contrato com seus clientes, por favor, faça. Isso é muito importante. Isso. Vamos lá. Para o próximo ponto, seria tentar conseguir vantagens ilícitas, porque tem contatos dentro do órgão onde está licitando, né? Pode comentar um pouquinho mais sobre isso, Carol? A gente já se deparou com algumas situações, né, Júnior, de pessoas que até trabalham dentro do órgão, já trabalham dentro do órgão e também assessoram empresas, né? E obviamente que isso é completamente possível. A gente, inclusive, só um spoiler, né, Júnior? A gente está preparando aí um treinamento que a gente fala sobre isso, que é completamente possível, mas claro que tem que ter alguns cuidados. Mas não é porque você está dentro do órgão ou que você tem contatos dentro do órgão que você tem que se aproveitar disso para tentar conseguir alguma vantagem. Ainda que você não vá, seja na amizade só, vamos dizer assim, né? Mas isso é corrupção, isso também pode configurar tráfico de influência e, claro, novamente, gera consequências criminais. É uma improbidade administrativa, né? Tem uma lei, inclusive, própria que traz sanções, penalidades próprias para quem comete esse tipo de crime. Então, não é interessante. Eu mesmo, depois que eu saí do órgão, onde eu trabalhava, infelizmente eu acabei assim
até me afastando de algumas pessoas, porque não porque eu gostaria, né? Mas porque eu vi que era necessário, porque o segredo é nem dar margem, porque até você provar que você não estava tentando alguma vantagem, né? Que você foi ali dentro daquele órgão, naquele setor que você trabalhava, só para reencontrar amigos, né? Então, quanto mais você evita suposições, melhor. É isso? Perfeito. Perfeito. É exatamente isso aí, né? Se você acessou e realmente existem muitos casos de quem trabalha com assessoria que realmente presta assessoria, mas também trabalha em órgãos públicos. E sempre que surgirem, são poucas as vezes, mas se surgir algum caso de algum cliente que você está assessorando e tenta ele for querer participar de um processo dentro do órgão que você trabalha, tente o máximo evitar esse tipo de situação realmente, porque é contra a lei de fato. Você mesmo pode estar se prejudicando tanto você como o seu cliente também, né? E aí, vamos para o quarto ponto, que é que um péssimo assessor de licitação faz, que é mandar o edital para o cliente dele sem ao menos ter feito uma análise, sem ter analisado esse edital. E assim, vou dar prosseguimento aqui, depois tu complementa, Carol. Tá. Mas por que a gente colocou esse ponto aqui? Vamos lá. Normalmente, quem presta assessoria, que fecha assessoria completo com o cliente, ele faz todo o trabalho, às vezes busca as oportunidades, busca os editais, e nessa busca de editais, a gente verifica, encontrou algum edital importante para um cliente que a gente assessora e manda para ele, para ver se ele tem interesse em participar daquele processo ou não. Mais uma das coisas que a gente sempre fala, a gente sempre recomenda para jamais simplesmente pegar o edital, mandar para o cliente só por mandar. Às vezes tem gente que pega um monte de edital que aparece, só sai mandando para o cliente e nem sequer analisa o valor, nem sequer analisa basicamente os documentos de habilitação que está pedindo para saber se aquele teu cliente tem ou não, não analisa quando a sessão vai abrir, não analisa se está realmente, se enquadra de fato com aquele teu cliente. Porque vamos lá, o mundo das licitações obedece de fato à lei, só que dentro de cada órgão a gente encontra bastante, cada órgão às vezes solicita algum documento de uma forma, pede que seja mandado algum documento que não deveria mandar, mas ele pede lá. E o trabalho do assessor em licitação, quando tu tem os teus clientes lá, é justamente fazer essa pré-análise, uma análise básica daquele edital, para ver se aquele teu cliente que tu está querendo enviar esse edital para ele, para ver se ele vai ter interesse em participar, para ver se ele de fato tem um mínimo de condições de participar daquele processo. Porque pode ser que tu mande o edital para ele, mas a gente vai ver depois mais lá na frente que tem um documento que leva 3 meses para ser emitido e não tem como tu participar. Ou seja, tu perdeu o teu tempo e perdeu o tempo do teu cliente, além do que tu não mostrou que tu é um bom profissional para ele. Então, assim, sempre que você for realmente mandar para o teu cliente, por mais que você não tenha tempo suficiente para analisar todo o edital, mas olhe os pontos mais importantes, vê o valor dele, vê os documentos que está pedindo, vê quando a sessão vai ser aberta, vê se é registro de preço ou não, até mesmo para quando tu mandar esse edital para o teu cliente, tu já mande também, juntamente do edital, um mini resumo, para que facilite a vida do teu cliente. Por quê? Tu fazendo isso, tu vai mostrar que tu não está simplesmente mandando qualquer edital para ele, mas sim que tu está realmente analisando o edital, tu está realmente prestando um bom serviço para esse teu cliente. Tá? Isso faz toda a diferença daquele cliente continuar contigo ou não, né? Sim. Pode complementar aí, Carol. Na verdade, assim, já percebi, conhecendo assim outras pessoas que assessoram empresas, que é como se ela nem fosse assessora, né? Porque manda pro empresário o edital como se ele tivesse que analisar aquele edital.
E não é assim, né? Como tu disseste, quando a gente envia um edital, o ideal já é a gente pontuar os detalhes principais que interessam aquele empresário. Tipo, eu sempre vejo se o meu cliente ele tem todos os documentos de habilitação. Se ele tem todos os documentos de habilitação, perfeito. Eu não preciso estar falando para ele que, olha, tá pedindo balanço, tá pedindo certidão de regularidade. Porque se eu sei, e é o meu papel, inclusive, tá gerindo esses documentos e ter já esses documentos previamente, né? O meu cliente não precisa saber disso. O importante é que eu sei que ele tem. Mas o que ele precisa saber? Local de entrega, o valor da licitação, né? Enfim, detalhes, proposta. Eu até envio os editais para o cliente, mas é principalmente para ele verificar essa questão de proposta, os valores, né, que estão pedindo, cada item, para a gente poder ter uma noção de quanto que o órgão está querendo pagar, e para ele dizer, bom, esse valor está muito abaixo do mercado, não está interessante para mim. Até mesmo, se for o caso da gente impugnar, eu já falo, olha, esse edital aqui ele tá bacana para a gente participar, mas tem um detalhezinho aí que a gente pode estar impugnando porque não tá legal, né? Então ele já vai saber que eu estudei aquele edital para passar para ele, não simplesmente fui lá, peguei qualquer um e mandei, né? E assim, o empresário ele tem tantas atribuições que ele está pagando a gente para fazer isso. Então ele não vai querer perder o tempo dele verificando o edital. Claro, se ele quiser analisar, maravilha, vamos ver juntos. Mas não é obrigação dele, é obrigação do assessor fazer isso, realmente. Então, quando você envia um edital sem analisar antes, você está sendo, na verdade, irresponsável, né? Tá se sujeitando, inclusive, ao teu cliente escolher um edital que nem vai ser possível participar. E aí, com que desculpa tu vai dar para ele? Porque tu mandou o edital para ele, né? Como se fosse uma oportunidade ali possível. Então não é correto. Um péssimo assessor, realmente, ele envia o edital sem analisar, porque um bom assessor, ele analisa tudo direitinho, faz as pontuações e manda mesmo as informações só mais importantes para o empresário estar selecionando. Ele está dizendo se ele quer ou não participar daquele processo. Justamente, tudo isso aí que a gente está falando até agora, vale reforçar, que entra naquele ponto que a gente falou, né? Que quando tu tem um produto, tu consegue embalar ele, montar ele direitinho, entregar para o teu cliente, ele recebe aquilo e ele consegue enxergar esse produto de forma a pegar nele, Palpável. sentir ele, palpável realmente. Só que quando a gente presta realmente um serviço, se tu não realmente mostrar para o teu cliente que tu está fazendo o teu trabalho, que tu está fazendo o teu melhor, vai ser como se tu tivesse entregando um produto para ele todo quebrado, todo mal embalado, todo mal preparado. De fato, seria a mesma coisa. Então, por isso que é justamente essa importância de, antes de enviar para o cliente, estar analisando de fato o edital, verificando como é o edital e se aquele edital ele é compatível com o perfil daquele teu cliente. Esse é o nosso quinto ponto, né, que a gente mencionou agora. Uhum. E vamos encaminhando para o nosso sexto e último ponto, que um péssimo assessor em licitação tem, né? Infelizmente, e esse ponto que é importante para você não cometer esse mesmo erro, que é não cadastrar a proposta no sistema com antecedência. Vamos lá. A primeira etapa de todas. O assessor de licitação encontra o edital, ele dá aquela breve análise, manda o resumo e o edital para o cliente para ele analisar se quer participar ou não. Vocês decidem junto que vão participar do processo, preparam toda a documentação, tanto de habilitação, montam a proposta e aí vem aquela etapa de cadastrar a proposta no sistema. Vira e mexe, a gente já viu vários e vários casos. Em cima da hora acontece 1 milhão de coisas. É a internet que vai embora, é o sistema que dá problema, é algum documento que está faltando, que tu foi ver que precisava para cadastrar, é o valor que não está batendo, é 1 milhão de coisas que acontecem. Então, é a pessoa que pagou o sistema em cima da hora, ainda não liberou o acesso, né, gente? A exatamente. gente já enfrentou isso
não por culpa nossa, foi assim, um atraso por conta do cliente que demorou para pagar o valor do sistema, que nesse caso era um sistema pago, né? E aí deixou para pagar muito em cima da hora, e aí acabou que foi um desespero, né? A gente teve que até ligar lá pro setor lá, para onde que tu ligou? É do próprio sistema, realmente. O pessoal do Isso. próprio sistema. Para eles liberarem o acesso, não foi, Júlio? Exatamente. E aí, situações como essa poderiam ter sido evitadas se o assessor fosse e cadastrasse a proposta com mais antecedência. Uhum. Justamente a questão de cadastrar a proposta com antecedência evita que esses problemas aconteçam em cima da hora a ponto de não dar tempo de serem resolvidas. Então, esse é um ponto realmente muito importante para você que é assessor, tentar forçar ao máximo o seu cliente para que ele prepare os preços dele, para você montar a proposta, ou ele, dependendo do que você acertou com ele, para que seja cadastrado no sistema com o máximo de antecedência possível. Né? Sabe que nem todas as vezes tem essa possibilidade, mas sempre tente, com o máximo de antecedência, fazer os devidos cadastros no sistema para que, se tiver alguma coisinha errada, se der algum erro, se cair sua internet, ou se algum documento tiver com falha, alguma coisa do tipo, dê tempo de correr atrás e resolver. Tá? Porque, volto a repetir, esse é o seu papel como assessor em licitação, de resolver o problema do seu cliente. Você está lá, ele está te pagando para quê? Para que ele não tenha dor de cabeça, para que você fique responsável em fazer tudo o que é necessário para que ele vença a licitação. Uhum. Então, sempre tem que ter isso em mente, que você vai ter que fazer tudo realmente que o seu cliente precisa fazer para que ele vença aquela licitação. Esse é o seu principal papel como assessor em licitação. Importante, assim, destacar, né, que o ideal é a gente anexar com antecedência a proposta. Mas, às vezes, não é por conta do assessor, é por situações alheias, né? Às vezes o cliente, ele demora realmente para estar informando os valores. Às vezes acontece essa situação de deixar para pagar muito em cima da hora, mas aí entra também um atributo do assessor que é pegar no pé do teu cliente. Porque o empresário, e já aconteceu várias vezes comigo, até aí vem pedir desculpa, mas eu falo assim, não se preocupa, eu entendo perfeitamente que o teu trabalho é outro, né? Isso, o governo ele é só mais um cliente teu que eu, como assessora, facilito o teu acesso até ele. Mas como o empresário ele tem realmente uma vida corrida, ele está preocupado em dar andamento na empresa dele e, enfim, gerir a empresa dele para que ela não pare, ele com certeza vai demorar às vezes para te dar algum retorno. Né? Ele vai demorar às vezes para pagar um boleto, ele vai demorar às vezes para te dizer os custos dele, para a gente montar a planilha de preços, enfim. Mas o segredo é não deixar por isso mesmo, porque ele não me deu atenção. Não, dá um tempinho, depois lembra ele de novo, que é para evitar que fique muito em cima da hora para estar anexando no sistema essa proposta. Mas realmente o assessor tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, de vez em quando acontece. Não pode ser por culpa do assessor, porque aí senão ele vai ser um péssimo assessor, né? Mas que seja por situações alheias que, infelizmente, ele não teve como controlar. Perfeito. E assim, como tu falou, né? A gente falou no decorrer dessa live, que o ponto é justamente esse. O trabalho do assessor de licitação é assessorar. Tá? Por que eu falo isso? Tem muita gente que usa o termo consultor, né? Até mesmo a gente já conversou bastante. Eu não acho muito adequado o termo consultor de licitação. Por quê? O papel da consultoria é tu dar dicas, tu verificar como é que tá e tu dizer o que tem, tu dizer só comentar o que tem que fazer. Já a assessoria, que é o nosso caso, o assessor de licitação, de fato, o principal papel dele, de fato, é assessorar a empresa
em todos os âmbitos no que tange à licitação. É justamente, tu não vai só dizer a empresa, o que o empresário precisa fazer, mas sim, tu vai realmente pegar, na grande maioria das vezes, pegar na mão do empresário e tu fazer junto com ele. Tá? Isso se forem situações que somente o empresário pode fazer. Mas existem várias e várias situações em que o próprio assessor de licitação tem que fazer. É papel dele. Volto a repetir, o papel do assessor de licitação, por isso que o nome é assessor, porque tu vai assessorar aquela empresa, é justamente fazer tudo aquilo que o empresário ou não sabe fazer, por se tratar de licitação, ou não pode fazer, não tem tempo de fazer. Você vai ser justamente, esse é o papel do assessor em licitação, de fazer tudo aquilo que o empresário não sabe ou não pode fazer, de forma a facilitar a vida dele e com o objetivo de que o empresário consiga vender para o governo. Esse é o papel do assessor em licitação, esse é o papel de quem trabalha nesse segmento. Aí por isso justamente que a gente elencou esses principais motivos que tornam um assessor em péssimo assessor em licitação. E assim, esses motivos são os principais para você realmente estar prestando atenção, de evitar ao máximo estar cometendo esses erros. Então, se você pegou pela metade, não viu tudo, essa live vai ficar gravada, volte, assista novamente, anote esses erros, porque às vezes são situações, algumas coisas que parecem bobas, parecem coisas simples, mas acontecem demais. Acontece muito realmente, acaba às vezes o assessor está trabalhando muito e faz sem perceber. Então tem que realmente prestar muita atenção para não cometer esses erros e evitar de perder seu cliente. Esse que é o principal objetivo também do assessor, além de entregar para ele resultado, mas manter aquele cliente por mais tempo, que isso vai te trazer muito mais retorno financeiro. Quer finalizar aí, Carol? Bom, eu acho que para qualquer pessoa, né, na verdade, que está iniciando, porque eu acho que um assessor já experiente, ele já tem consciência de algumas coisas, né? Às vezes pode estar até pecando por, enfim, querer insistir no erro. Mas quando a pessoa ela já tem alguma experiência, ela sabe o que é o correto e o que é errado. Mas para quem está começando, realmente é importante dar atenção para esses detalhes, porque você vai se consolidar ainda no mercado, né? Então, é fundamental que você inicie corretamente, você já comece direito, com o pé direito, que daí a sua chance de crescer no ramo é muito grande, né? Você fazendo um bom trabalho, com certeza vão te valorizar também. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer todo mundo que veio aqui, que passou um tempinho com a gente. Volto a repetir, essa aula vai ficar gravada. Se você perdeu alguma coisa, volte, pegue papel e caneta, anote. Se você ficar com alguma dúvida também, pode estar mandando para a gente, tanto aqui no @vivendo de licitação, quanto no @edicitários, que a gente vai estar te ajudando da melhor forma possível. Tá certo? Tá certo. Então a gente fica por aqui. Só lembrando, quarta-feira que vem, vamos ter novamente a live no mesmo horário, às 18h47, e vamos estar aguardando por você também para estar acompanhando a gente. Muito obrigado. Desejo boa Obrigada. noite a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau.